Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar já inicialmente, peço para que vocês inscrevam-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Quanto mais compartilhar, quanto mais like, principalmente comentários, para nos ajudar a divulgar ainda mais essas ideias todas que nós discutimos aqui de forma muito crítica, né? Que a gente tenta fazer aqui um canal de reflexão crítica, pensamento crítico, tudo bem? Pessoal, eu vou aproveitar, eu quero falar aqui sobre um movimento no Brasil que tem crescido muito e me parece que tanto as autoridades como as pessoas estão meio que passando desapercebido. Talvez agora algum movimento de percepção. Eu ainda não sei dizer se de fato as pessoas estão percebendo. Vamos falar sobre o caso do Monark. Entretanto, para tratar desse assunto, a gente poderia falar o que eu chamo dos idiotas úteis, né? Como o Monark tem vários, Mamãe Falei, Frota, Kim, enfim, alguns que nasceram por esse movimento, né? Esse movimento que tem uma data, pelo menos assim ao meu ver, ele começa num determinado ponto da nossa sociedade e ali eu vou dizer muito ainda dentro daquilo que o nosso querido Paulo Henrique Amorim falava, ali estava chocando-se o ovo da serpente e obviamente chocou e muitos ovos eclodiram e aí nasceram todos esses filhos desse pequeno fascismo à brasileira. Vamos lá, eu quero voltar um pouquinho na história recente nossa para que a gente entenda. Eu não sei se vocês se lembram do dia em que teve a votação do impeachment para Dilma e o atual presidente, que na ocasião era deputado, ele faz aquele voto e dedica a brilhante Ustra. Eu pergunto para vocês, imagina um deputado dentro do parlamento alemão e que ele diga o seguinte: em homenagem à memória de Adolf Hitler, eu faço esse voto. Eu imagino que na Alemanha isso seria imperdoável. Provavelmente esse deputado sairia algemado de dentro do parlamento alemão. O que a gente fez? Nós fizemos troça, achamos graça, muita gente desinformada nem sabia quem era Brilhante Ustra. Só para lembrar, Brilhante Ustra, como o próprio Bolsonaro falava, terror de Dilma Rousseff, Brilhante Ustra tinha alguns métodos que ele utilizava na hora de colher o depoimento das vítimas, né, ou pelo menos das pessoas que eram presas por ele, com, por exemplo, ratos na vagina, choques e daí por mais. Eu nem vou entrar muito nesse detalhe. Agora veja, essa foi a pessoa que hoje governa o Brasil, que falou isso lá atrás e dedicou esse voto ao Brilhante Ustra. Ali era a hora de ter parado esse movimento, mas a gente simplesmente, enquanto população, deixou isso passar, deixou isso acontecer. E aí o que vai acontecer diante disso? Uma série de garotos que estavam aí jogando Minecraft, fazendo qualquer coisa na internet, acabou virando influenciadores, inclusive políticos. O Monark é um deles. E aí veja o que está acontecendo com esse rapaz, né? Ele tem um programa, né? Tinha um programa na internet, no YouTube, um canal no YouTube, em que eles têm mais de 3 milhões de seguidores, se não me engano. Ou seja, o cara tem uma grana, ganha uma grana muito grande. É um programa que eu já assisti umas 2 ou 3 vezes, porque me chamou a atenção, obviamente, pelos entrevistados que lá iam, e são entrevistados que são importantes na cena nacional, e esses entrevistados, muitas vezes, acabaram indo, porque ali tinha uma projeção, uma audiência, até aí, tudo bem, a gente viu ali políticos à direita, políticos do centro, políticos da esquerda, indo nesse programa. O programa, do ponto de vista editorial, eu já assisti talvez, acho que uns 3, acho que deve ter sido o que eu assisti, e algumas outras esquetes que eles vão dividindo, né? Eles pegam lá, por exemplo, que dura 3, 4 horas o programa. Eu, na verdade, nunca consegui assistir nenhum completamente, inteirinho.
Mas já assisti alguns desses assim que eles fazem 5 minutinhos, 10 minutinhos. E assim, do ponto de vista dos entrevistadores, que tem o Monark e o outro, que eu agora, me desculpe, esqueci o nome dele. Mas de qualquer forma, o Monark, os dois, na verdade, são muito fracos na entrevista, né? Isso é a minha opinião, são fracos. Mas o Monark não só é fraco teoricamente, e do ponto de vista inclusive jornalístico, enfim, ele que estava lá para entrevistar pessoas de importância na cena nacional, principalmente na cena política, ele era sempre muito raso, sempre com perguntas toscas, tolas, né? Só que dessa vez ele deu uma exagerada, veja bem, ele defendeu o direito de que pudesse haver um partido nazista no Brasil. Aí a coisa pegou pro lado dele. E aí tudo que vocês estão vendo acontecer pela internet, veja bem, né? Ele ficou ali tentando, não, mas é o direito de defender uma ideia e tal. Primeira coisa, vamos pensar nisso. Opinião é uma coisa. Crime é outra. Qual a diferença de uma opinião livre e uma opinião criminosa? É quando essa opinião ela passa a colocar em perigo a vida do outro. Quando aquilo que você defende significa a eliminação do outro, aí já não é opinião. Aí é violência. E violência, como toda violência, deve ser combatida pela lei, porque senão gera mais violência. É por isso que no Brasil, contrariamente aos Estados Unidos, e nesse ponto nós somos muito mais evoluídos do que a legislação americana, a liberdade de expressão no Brasil, ela não é absoluta, ou seja, ela é relativa. A liberdade de expressão aqui, ela tem um limite. Ela tem um limite. Ou seja, você não pode colocar a vida de alguém em risco, porque senão passa a ser crime. Um exemplo muito simples: escravidão. Eu não posso defender o direito de que a partir de amanhã eu vou dizer, eu quero ter escravos. Não, isso não é possível. Mesmo que você pense, você não pode emitir essa opinião. Algumas opiniões, já que você não consegue ter inteligência para superar o seu preconceito, você deve guardar para si, porque esse preconceito é crime. Tanto que o racismo no Brasil é um crime imprescritível e inafiançável. Ou seja, ele não acaba, você comete o crime hoje, ele vai valer daqui 10, 20, 30 anos e não tem fiança para isso. Você vai ter que ser julgado. Porque opiniões que colocam a vida de uma pessoa em risco não são opiniões, né? Esse tipo de opinião, ela é um perigo, porque você está colocando a vida de outra pessoa em risco, tá? Então, eu vou parar esse vídeo aqui, essa é a primeira parte, nós vamos voltar para a segunda parte para discutir um pouco mais sobre esse caso Monark. Essa é a parte 1.